Movimento circular, parte 2. Vamos lá. Bom, antes de avançar, eu vou responder agora a atividade que eu propus no vídeo anterior, que era você calcular o período e a frequência de rotação do planeta, tá? Vamos ver, é bem simples. Então, a gente sabe que a Terra gira, né? Graças a Deus, a Terra gira e ela é redonda. Ok? Então, tá, não vou me devagar aqui. Vamos lá. A Terra gira e o que a gente quer saber é o período. Então, o período é o tempo gasto para realizar um ciclo completo, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si é o que a gente chama de período para a Terra. Pode ser em qual unidade? Bom, a gente sabe que a Terra gira em torno de 24 horas, né? 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, mas a gente arredonda para 24, tá? Então, 24 horas pode ser o período da Terra? Pode, mas no Sistema Internacional de Unidades o período tem que ser calculado em segundos. Então, como é que eu faço isso? Bom, se uma hora tem 60 minutos, 24 horas tem X minutos. Então, eu faço meio pelos extremos, aqui, né, nessa regra de 3. Basicamente, aqui o que eu vou fazer é multiplicar 24 por 60. Isso vai me dar 1440 minutos. Bom, ainda está em minutos, eu preciso em segundos, então 1 minuto tem 60 segundos, 1440 minutos são x segundos, meio pelos extremos, ou seja, 1440 vezes 60 vai dar 86.400 segundos e esse é o período de rotação do planeta Terra. Poderia ter dado em horas? Sim. Poderia ter dado em minutos? Sim. Mas no Sistema Internacional de Unidades é em segundos. Por isso a resposta precisa estar em segundos. Está errado se botar 24 horas? Não. Está errado se botar 1440 minutos? Não. Mas uma resposta acadêmica precisa estar em segundos. E a frequência? Bom, frequência é o número de voltas executada por segundo, ou seja, quantas vezes a Terra gira em um segundo. Bom, se ela leva 86.400 segundos para girar, obviamente ela não dá nenhuma volta em um segundo. Logo, vai ser uma fração. Então, toda vez que alguma coisa gira num intervalo de tempo maior que um segundo, sempre vai dar um número quebrado. Pega a equação da relação entre frequência e período, né? Frequência F igual a 1 sobre período T. 1 dividido por 86.400 vai dar 0,00001 Hz. Ou seja, é uma coisa muito, muito pequena. Tá? Eu estou pegando aqui 5 casas depois da vírgula para achar o primeiro número. Então, Hz, Hz, é a unidade de medida para essa situação. Beleza? Então, tá aqui, tá feito o exercício. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ok? Vamos então de vez para o tópico de hoje, que é velocidade angular. Então, perfeito. No tópico da aula de hoje, que começa agora, não que já não tenha começado, mas vocês entenderam. Coisa nova é agora. A gente precisa entender que existe um tipo de velocidade que é medido um pouco diferente, a noção de velocidade é a mesma, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado com o quê? Que a velocidade seja o quanto ele caminhou pelo intervalo de tempo, certo? Então, eu quero levar um raciocínio aqui para vocês. Vou imaginar o seguinte, quando a Terra girar, nós que estamos aqui em Maceió, vamos fazer essa trajetória aqui, ok? Essa aqui é a latitude de Maceió, 9 graus. Então, a gente percorre no espaço, né, quando a Terra gira, essa linha vermelha que circunda o globo. Ok? Alguém que está lá em Montevidéu vai fazer isso aqui. Bom, se você lembrou da aula passada, você sabe que a trajetória menor tende a ser desleal numa corrida, né? Você precisa garantir que todo mundo faça a mesma distância para correr. Só que aqui, você não tem fatias do globo girando diferente. Todo mundo gira igual. Ou seja, é 24 horas para todo mundo. Perfeito? Então, como é que é possível que duas trajetórias tão diferentes
dois caminhos tão diferentes consigam acontecer ao mesmo tempo. Se liga nisso aqui. Para garantir que todo mundo gire junto, a gente não vai agora olhar para o caminho que ele faz, mas vai olhar para o ângulo que ele descreve. Como assim? Veja só. Nesses dois pontos, todo mundo tem que fazer uma volta completa. Perfeito? A volta precisa ser inteira. Então, é comum para essas duas posições, uma que está próxima do Equador e a outra que está mais abaixo, né, que o giro aconteça, e esse giro acontecendo, ele descreve um ângulo igual. Então aqui todo mundo vai andar 360 graus. Só que 360 graus não é um número muito bonito para se botar em conta. Vocês vão entender em trigonometria por quê. Aqui a gente vai usar a notação radiano. O que isso quer dizer? Nossos ângulos vão ser medidos em relação a π. Olha só. Uma volta completa vai significar 2π. Então, metade de uma volta seria π. Tá? Um quarto de volta seria π sobre 2. Faz sentido? Né? Metade de π. E por aí vai. Então, 2π seria o ângulo que todo mundo tem que fazer. Ou seja, eu estou relacionando agora, ao invés de ser o quanto ele percorre, o quanto ele se desloca, com, na verdade, o ângulo que ele faz. Por isso que a gente chama de velocidade angular, que é a velocidade do giro, entre aspas. Então, φ, essa letra grega bonitinha aqui, né, se ela for dividida pelo tempo que leva para fazer isso, e a gente sabe que o tempo para uma revolução completa pode ser chamada de período também, ela vai ser igual à velocidade angular, ômega. Ou seja, ômega, velocidade angular, é medido em radianos por segundo. Claro, no sistema internacional, quando o ângulo vai ser medido em radiano e o tempo ou intervalo de tempo, ou período em segundos. Φ é o ângulo em radianos, tá? Então sempre vai estar em termos de π, 2π, π, 3 meios de π, 2π, 6π, sempre um valor vezes π. E o intervalo de tempo medido em segundos. A vantagem disso aqui é poder calcular a velocidade do todo girando, tá? Por quê? Porque a gente sabe que caminhos diferentes vão, no mesmo intervalo de tempo, né, vão gerar velocidades diferentes. E velocidades diferentes implicariam que as coisas estivessem girando de maneira aleatória. E a Terra não gira desse jeito. Então, para ficar mais inteligível, vamos fazer um exemplo. Óbvio. O período de translação da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 28 dias. Qual a velocidade angular da Lua em seu movimento de translação em torno da Terra? Então, se você puder ver aqui, essa seria a distância, essa na verdade é o valor da distância média da Terra à Lua, de 384 milhões de metros, tá? A Terra e Lua aqui estão na escala e a distância também, ou seja, se a Terra tivesse esse tamanho e a Lua aquele tamanho ali, essa seria a distância média entre a Terra e a Lua. Eu fiz um animado aqui em cima, talvez não consiga ver, mas tem uma pequena Lua girando ao redor da Terra, tá? E esse movimento que a Lua faz leva, em média, 28 dias. Para calcular a velocidade angular da Lua, eu preciso saber quanto tempo ela leva para fazer essa volta. 28 dias. Ok, eu posso dar em termos de 28 dias? Poderia, mas sistema internacional, aquele papo, precisa ser segundos. Então, como faria? Bom, eu pego a equação da velocidade angular, que é φ sobre o período. Eu sei que é uma volta completa, ou seja, ela vai dar uma volta completa em 28 dias, ou seja, 2π. E o tempo? Bom, o tempo precisa ser transformado porque 28 dias não é unidade de tempo do sistema internacional, infelizmente. Então, eu tenho que fazer o quê? Um dia igual a 86.400 segundos, conforme eu vi no exemplo
né, que foi resolvido no início da aula. 28 dias é igual a x segundo. Então eu faço meio pelos extremos, 28 vezes 86.400, eu vou ter 2.419.200 segundos. Muitos segundos. Se eu fizer essa divisão, eu vou acabar com 0,000025 radianos segundo. Ou seja, o movimento total, né, a velocidade com que a Lua está girando, está modificando a sua posição ao redor da Terra é de 0,0000025 radianos segundo. É muito baixo. Tanto é que leva 28 dias para a Lua voltar para a mesma posição. Então, para que vocês não fiquem sem nada para fazer, eu quero agora que vocês pensem na velocidade angular da Terra. Sim, vocês já sabem qual é o período, então fica muito fácil calcular qual é a velocidade angular da Terra. Se vocês tiverem paciência e um pouquinho de habilidade de pesquisa, calculem agora, tá? Usando a internet, usando os dados, qual a velocidade angular de Marte. Vamos ver se vocês conseguem. Como é que eu vou fazer isso, professor? Descobre qual é o período da órbita de Marte. Quanto tempo ele leva para dar uma volta em torno do Sol, transforma esse valor para segundo e faz a conta. Perfeito? Então, qualquer dúvida pode deixar nos comentários e na próxima aula a gente continua com o tópico de movimento circular.